Gente daqui. Oferecimento Mobilar, M. Brum, Odonto Excellence, Sagitália, Moncherry, Feron Supermercados, Sicredi, Moda Lara Teixeira. Gente daqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Gente Daqui. Como você sabe, o Gente Daqui é um programa que traz muitas histórias das pessoas, projetos de vidas, projetos sociais, cases de sucesso. E hoje o Gente Daqui vem trazendo mais um assunto que a gente acredita que seja do interesse de muitas pessoas que nos acompanham e que estão nos acompanhando hoje, o superendividamento. Nesse superendividamento, nós pegamos alguns dados de 2023. Em 2023, o Brasil contava com 66,12 milhões de pessoas inadimplentes, uma média de 4 pessoas a cada 10. Com uma faixa etária de em torno de 30 a 39 anos, o que faz com que tenhamos quase 50% das pessoas endividadas nesta faixa etária. Além disso, as maiores dívidas são com bancos, cerca de 63,26%, seguidos de água e luz, assumindo 11,85%, comércio 11,32% e outros 7,25%. Todos esses dados são dados de 2023. Por isso, hoje, nós estamos no escritório Silvio Luiz Correia de Moraes, advogados associados. Estamos com o Yannick, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduado em Processo Civil e pós-graduando em Direito Bancário, que vai falar um pouquinho mais para nós sobre esse assunto, esclarecer muitas dúvidas, quais as opções que as pessoas têm para resolver esses problemas. Então, boa noite, Yannick. Muito obrigada por ter aceitado e estar nos recebendo hoje, no teu local de trabalho, para nós podermos ter essa troca de informações. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, É uma honra estar aqui na TV daqui, que é da nossa cidade, e espero contribuir com informações relevantes para esse assunto que é tão pujante hoje em dia, que é o superendividamento e que tem afligido aí muitas famílias. Yannick, vamos começar então tentando esclarecer para o pessoal o que realmente seria o superendividamento. O que é uma pessoa superendividada? É aquela pessoa que está com um mês de luz atrasada, um mês de água, ou que tem uma dívida de cartão de crédito, ou não? Tem que ter mais para ser considerado uma pessoa que está com superendividamento? Certo, muito importante a pergunta. Para mim poder responder ela, eu vou começar fazendo uma conceituação. A situação de superendividamento, ela se caracteriza quando uma pessoa física, um consumidor de boa fé, ele tem tantas dívidas que ele não está mais conseguindo honrá-las mensalmente sem comprometer um mínimo existencial. E aqui eu abro um parênteses. O que seria o mínimo existencial? O mínimo existencial, em poucas palavras, ele é uma quantia de renda mínima destinada ao pagamento de despesas básicas. Água, luz, alimentação, aluguel. Então, uma pessoa superendividada é aquela pessoa que tem tantas dívidas, sejam elas de consumo, a exemplo dessas que eu falei, água, luz, ou dívidas de crédito, como dívidas bancárias, e não está conseguindo honrar esses compromissos mensalmente sem comprometer esse mínimo existencial. Bom, mas a questão do superendividamento, ela veio à tona ano passado, se nós não estamos enganados, se eu não estou enganada, através da lei do superendividamento. Então, foi lançado ano passado essa lei. Perfeito. A lei, ela é a Lei 14.181 de 2021. 21. Essa lei é intitulada popularmente como Lei do Superendividamento. Ela é fruto de uma construção de 10 anos no Congresso Nacional
e ela foi sancionada em 2021. E ela veio para regulamentar, na verdade ela inseriu um capítulo no Código de Defesa do Consumidor e veio para regulamentar essa matéria. E acabou fazendo que o Brasil ficasse também alinhado com outros países de primeiro mundo que já fazem esse tratamento do superendividamento e a prevenção do superendividamento. Porque hoje em dia a gente vê, né? Existem muitas pessoas que estão numa situação e que às vezes contraem mais dívidas na esperança de poder quitar essas dívidas, né? Então a gente sabe que tem pessoas aí que por conta disso estão trabalhando 3 turnos seguidos, fazendo várias jornadas extras para conseguir às vezes quitar, né? Então se colocam numa situação às vezes mais difícil realmente para tentar resolver um problema e às vezes se colocam em outro problema, né? Exatamente. E a lei prevê todas essas situações, porque ela fala da prevenção, ela produz alguns mecanismos como políticas públicas para, como o próprio nome sugere, prevenir que o consumidor entre em uma situação de superendividamento, mas ela também prevê mecanismos para tratar o superendividamento que já ocorreu. De outro lado, ela também prevê obrigações para os produtos e serviços, né, e os fornecedores desses produtos e serviços para que eles defiram e concedam créditos responsáveis, que é exatamente para evitar que o consumidor entre numa situação de superendividamento. Então, não é só a responsabilidade do devedor, do consumidor, de não contrair dívidas. Pegar o exemplo de uma instituição financeira, ela também tem o dever de analisar a situação daquele consumidor e, eventualmente, identificar uma possível situação de superendividamento e negar aquele crédito para não auxiliar consumidor a ficar super endividado. Mais tempo ainda, né? Prorrogando. Às vezes, para resolver, acaba fazendo algo mais comprometedor, né? Exato. Dentro da questão, então, essa lei ela vem alinhada realmente para prevenção e para resolução dessas situações que as pessoas se colocam, né? Mas quem que pode fazer o uso dessa lei e em quais casos, em quais dívidas, quais as dívidas que a gente pode usar essa lei a nosso favor? Certo, excelente pergunta. A lei do superendividamento ela pode ser utilizada por qualquer consumidor, pessoa física, que esteja numa situação de superendividamento de boa fé. O que quer dizer isso? Quer dizer que o consumidor não pode contrair dívidas de má fé, com intenção dolosa de não pagar e depois tentar fazer uso da lei de superendividamento. Mas, voltando à pergunta, qualquer consumidor de boa-fé pode fazer uso da lei. Na verdade, a lei de superendividamento, ela se assemelha à lei da recuperação judicial e falências que já existe para empresas. Ela é uma espécie de recuperação para a pessoa física. Sim, porque muitas vezes, né, aquela empresa lá decretou falência, então ela tem, então isso aqui ela vem ser algo semelhante, mas aí para pessoa física. Já ocorre no nosso ordenamento jurídico essa proteção para as empresas, né? E agora ela vem trazer até por uma questão de dignidade da pessoa humana, dignidade do consumidor, tentar reinserir ele no mercado de consumo. Uma coisa que eu acho interessante que tu citou e já explicou, né, é a questão que são dívidas contraídas de boa fé, né? Então, não adianta hoje, nós estamos falando aqui, a pessoa dizer, então eu posso ir lá, comprar um carrão e resolver, vou entrar. Não vale, porque as pessoas realmente têm que estar nessa situação decorrente de vários erros pequenos, mas por conta que foram, como a gente pode citar, decisões erradas, sem realmente o interesse de depois vir se valer de algo, né? É uma questão que a gente precisa também deixar para as pessoas não achar que podem sair comprando o que querem e depois ficarem totalmente livres de qualquer tipo de... Perfeito, exatamente. Inclusive a lei faz ressalvas. Quais as dívidas que podem ser fruto de uma ação de repactuação de dívidas por superendividamento? Dívidas de consumo, água, luz, internet, moradia, mercado, farmácia e dívidas de crédito, dívidas com instituições financeiras, por exemplo. Mas existem as ressalvas, como eu falei. E quais são? Não entram na repactuação de dívidas por superendividamento dívidas de crédito imobiliário, que é aquisição de um apartamento, de uma casa. Sim. Dívidas com garantia real, que é aquela que o consumidor vai dar um bem imóvel, dar um veículo em garantia para uma instituição financeira, por exemplo, e dívidas de impostos
né? Dívidas fiscais também não entram. E a outra ressalva que a lei faz é créditos, produtos e serviços contraídos de alto padrão, de luxo, também não entra. O consumidor não pode ir lá e adquirir uma roupa de grife, um carro de luxo e depois procurar o judiciário para invocar o superendividamento. Então, existem ressalvas. A própria lei já faz essa ressalva. E, Anik, uma questão assim, ó, como que uma pessoa consegue se identificar? Tipo, olha, eu acho que eu tô super endividada. Por exemplo, a gente às vezes está apertado financeiramente, esse mês não deu, tive que deixar uma continha para trás, aquela história que a gente escuta muito, né? Eu tô devendo uma vela para cada santo, cada mês eu pago uma velinha e uma vai ficando. Mas a questão, creio que exista uma grande diferença. Olha, eu tô um pouquinho endividado, um pouquinho enrolado com as minhas despesas, mas estou conseguindo levar. Esse mês faltou uma, mês que vem eu pago, deixo a outra e ali eu vou ficando. Mas até o momento que eu consigo dizer, olha, eu acho que eu cheguei ao ponto que eu possa me considerar um super endividado. Como que a pessoa consegue ter noção disso? Por incrível que pareça, é bem difícil. Difícil para a pessoa identificar por ela mesma. E por que eu digo isso? Muitas vezes a pessoa, por falta de educação financeira, ou até por aquele sentimento de vou virar o jogo, ou também por vergonha da família, do esposo, da esposa, a pessoa acaba contraindo empréstimos atrás de empréstimos para tentar pagar e não consegue identificar. Dentre esses dados que tu falou, é importante ressaltar que também teve a divulgação pelo Conselho Nacional de Justiça que 15 milhões de pessoas estão super endividadas, que é acima desses 70 milhões de pessoas que estão endividadas. É aquelas pessoas que não têm de onde tirar e inclusive estão tirando de despesas básicas. Isso é um dado alarmante, porque representa mais ou menos 14% das pessoas que tomam crédito no Brasil. Isso influencia diretamente a economia. Qual que é a minha recomendação? Eu recomendaria que uma pessoa que está em dúvida ou está numa situação de superendividamento, que ela procure um profissional especializado, tá? Procure um advogado da sua confiança e mais, a lei do superendividamento, ela prevê que a pessoa possa procurar diretamente o PROCON, sem interferência de um advogado. Procura o PROCON vai saber orientar, está apto a falar sobre superendividamento e vai poder inclusive entrar com uma repactuação de dívidas da pessoa que está superendividada. Em resumo, é importante buscar auxílio de pessoa especializada. Assim, tu falas muito na questão bancária, né? Assim, essa questão da dívida do crédito. A gente sabe que o funcionalismo público, ele em tese, ele tem uma facilidade muito grande na contratação de empréstimos. Né? Então, é muito facilitado. Diferente de uma pessoa que tem carteira assinada e que muitas vezes não consegue ir no banco. Mas o funcionário público é muito consignado. Então, muitas vezes, tu tem lá aquele bolo, né, que vai acontecendo, é uma bolinha de neve, né? Fiz um, aí precisei de novo, eu consigo tomar outro, daqui a pouco eu ajusto um, como é que se fala? Eu faço a renegociação e tiro mais um, e ali vai comprometendo a renda. Como é que funciona esses dados? Porque a gente sabe, então, que existe sim, né, esse sistema que podemos dizer que é instaurado, né? Isso acontece não só com 2, 3 funcionários públicos, existem muitos que isso vai acontecendo, muitos aposentados também, né, que acabam entrando nesse rolo. Perfeito. Essa situação se caracteriza para funcionários públicos, aposentados, pensionistas do INSS. E por quê? Porque a modalidade de crédito bancário, vamos pegar o exemplo, para eles é um pouco diferente. Como você mesma relatou, eles são consignados. O que é o consignado? O consignado é aquele empréstimo que o banco empresta o dinheiro e utiliza como garantia uma parcela, uma faixa do salário da pessoa. Então, teoricamente, o risco do consumidor não pagar essa dívida é menor. Porque quando a fonte pagadora deposita o salário daquele funcionário público, do aposentado, enfim, o banco já retém a parcela dele. Também, teoricamente, seriam juros mais baixos. Mas o que acontece? Acaba que o funcionário público, seja por N motivos, ele começa a comprometer boa parcela do salário dele. Quando vê, ele está numa situação de superendividamento. Por quê? Porque ele tem um salário bruto, né? E aí, nesse salário bruto tem os descontos obrigatórios. Eu já vou falar sobre eles. Depois tem o consignado. Depois o dinheiro ainda cai na conta.
Muitas vezes o aposentado, o pensionista, o funcionário público ainda tem débitos direto na conta. Quando ele vê o salário caiu lá em 1, 2 dias, não existe mais o salário. E ainda ele tem as dívidas de consumo ou outras dívidas. Fora de comércio. Perfeito. Né? Mas a lei traz uma solução para essa questão. A lei do superendividamento, ela prevê a possibilidade de limitação desses empréstimos, dessas dívidas, de 30% a 35% do salário líquido do aposentado, do pensionista ou do funcionário público. O que é o salário líquido? Como eu falei antes dos descontos obrigatórios, o salário líquido é o salário bruto, descontados aqueles descontos obrigatórios. Imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária, uma eventual pensão alimentícia que tem ali, um plano de saúde. Vamos dar o exemplo do IP Saúde para os funcionários públicos estaduais. Então, desconta esses descontos obrigatórios e aí você chega num valor que vai poder incidir o consignado. Então, ele não pode ultrapassar 30%, 35%. Mas esses 35%, eles normalmente são contabilizados na hora da contratação do empréstimo. Existe aquele limite. Então, qual é a forma de visão que acaba sendo equivocada e que as pessoas... Tá, mas quando eu fui tomar o empréstimo, tinha um limite lá. E daí, como que eu consigo dizer, não, mas tá errado isso, não pode ser assim, né? Na verdade, não é o errado, mas não deveria ser, né? Perfeito. Na grande maioria dos casos, é observado, mas é observado de acordo com o salário. 30%, 35%. Eu falo 30% a 35% porque 30% é desconto consignado e 5% é o cartão de crédito, tá? E ele é observado, mas o salário bruto. Nunca é observado com os descontos obrigatórios, Sim. né? Então, acaba que... E mais, às vezes é observado aquele limite de 30%, 35%, mas o que ocorre? A pessoa compromete todo o salário, aquele limite, Sim. mas ele contrata um empréstimo sem a garantia do consignado que é debitado na conta. Na prática, o que acontece? O salário entra na conta, é descontado os descontos obrigatórios, debitado consignado e já é abocanhada mais uma parcela para aquele débito automático. No final das contas, não sobra salário ou às vezes a pessoa até continua devendo. E aí entra nesse círculo vicioso, que é o que nós chamamos no direito bancário de escravização pelo crédito, porque a pessoa vai tomando um empréstimo atrás do outro para tentar pagar o juro do anterior, vai renegociando e quando vê está numa situação que não tem mais saída. E a gente entra realmente nessa questão, e tu comentou antes, né? As pessoas elas acabam fazendo muitas vezes, não, peraí, agora eu vou organizar. Né, eu vou fazer. E daí, às vezes, as pessoas mal e porcamente fazem aquele último empréstimo e aquilo já vai, já se foi, não tem mais e não quitou o que queria quitar e cada vez se compromete mais e aquilo realmente vira uma bola de neve e principalmente aposentados, né, que a gente já sabe que tem um salário que às vezes não sobe, né, de acordo com o mercado. Então, realmente é algo que é a escravização mesmo pelo crédito, né? Perfeito. A situação está tão delicada. Vou pegar o exemplo do Rio Grande do Sul aqui. O governador Eduardo Leite, recentemente, ele regulamentou essa questão. Os empréstimos consignados não podem ser feitos em mais de 84 parcelas. E as renegociações, o empréstimo consignado renegociado, ele não pode ultrapassar mais que 120 parcelas. E também limitou os juros. O juro do consignado, salvo engano, não pode passar de 1,72%. E o do cartão de crédito, que eu expliquei antes, não pode passar de 2% ou 2,25%. É algo nesse patamar. Então, está limitado agora. O Banco do Estado, por exemplo, ele tem que observar esse decreto do governador. Quais as dívidas, então, que a gente coloca, assim, tu já tinha colocado, né? Que podem ser objetos, né, para essa lei, né? Quais esses tipos? Então, tu já colocou ali. Dentro delas, essas questões dos empréstimos, o cartão de crédito entra também? Também. Na verdade, embora a legislação seja nova, as pessoas têm uma falsa concepção que se criou que é só dívida bancária. Não é. São dívidas de consumo, repito, água, luz, internet, farmácia, que acontece muito com os aposentados se endividarem com farmácia, e dívidas de crédito, que são dívidas bancárias, cartão de crédito, cheque especial, consignados, à exceção daqueles que eu falei que são dívidas bancárias que não entram, né? Que são dívidas com garantia real,
empréstimo de financiamento imobiliário e dívidas fiscais, imposto. É interessante essa colocação que tu fizesse sobre as farmácias, né? Então, que realmente tudo, e a gente acaba entrando às vezes no mesmo público, né? Então, vamos lá falar do aposentado que muitas vezes já está com uma idade avançada, consequentemente alguns já têm alguma doença que precisa de um tratamento, aí tudo vai cada vez, né, reduzindo mais e comendo mais aquele valor que vem, que podia ser para o sustento, acaba sendo esvaziado, né, por juros, por dívidas e assim por diante, né? Tentativas de se reestruturar acaba se afundando mais, né? Perfeito. As pessoas também têm a falsa concepção assim, contratou empréstimos, tem que pagar, né? Contratou, foi lá e fez a dívida, e a lei do superendividamento, ela não inibe a pessoa de fazer o pagamento. Pelo contrário, ela dá mecanismos para a pessoa pagar a dívida. Exato. E não ficar inadimplente. E por outro lado, ela traz ferramentas para obrigar os fornecedores de produtos e serviços a observar a concessão de crédito consciente. Sim. Uma instituição financeira não pode. Uma instituição financeira tem a condição de analisar o histórico de um cliente e ver, olha, ele ganha X, ele já tem Y e Z de empréstimos, está numa potencial situação de superendividamento. Ele não pode conceder mais empréstimo. Ele tem a obrigação de negar, inclusive, a concessão daquele empréstimo, né? É o crédito consciente. Então, realmente, a questão da lei, ela vem para facilitar os acertos, para que as pessoas consigam pagar as suas contas de forma justa, sem acabar contraindo mais dívidas, mas deixando muito claro, ela vem para auxiliar o acerto e que isso seja de forma justa, né? Não que as pessoas vão agora, não, então eu não pago mais. Não é isso. Ela vem para facilitar esse acerto entre o devedor e o credor, né, que as pessoas possam pagar, mas que elas também não precisem, vamos usar um termo que a gente usa, se enforcar, né, para acertar alguma dívida e pagar juros absurdos, né, ou uma condição que ela não teria como fazer, né. Exatamente, o raciocínio é esse, e a lei inclusive prevê isso. Um consumidor que vai procurar o PROCON ou até mesmo entrar com uma ação com um advogado, ele vai ter que apresentar um plano de pagamento já no início do procedimento, um plano de pagamento com prazo de até 5 anos. Então a lei não permite que o consumidor não tenha como pagar ou que ele elabore algo para não pagar, né? Pense para não pagar lá na frente, não, tem que apresentar um plano de pagamento dentro das condições dele. Isso vai ser debatido com os credores, mas ele vai ter que pagar e observar o plano de pagamento. Então, com essa última dica, nós vamos para o nosso primeiro comercial. Logo a gente volta para tirar mais algumas dúvidas e esclarecer mais algumas situações sobre essa lei do superendividamento. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Matriz em São Luís Gonzaga e filiais em Manuel Viana e Santiago, no Rio Grande do Sul. A Super Safra é representante das principais marcas de insumos agrícolas. Entre em contato
basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. A Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Estamos sempre perto de você, 3 endereços pra melhor lhe atender. Tem o Feirão da Avenida, o Feirão da Gruta, o Feirão da Praça. Confira nossas ofertas em um dos 3 endereços ou no nosso site feirão.com.br, do jeito que você gosta. Voltamos com o nosso Gente Daqui. E antes de nós continuarmos com esse assunto, que eu acredito que você que está em casa pode ter se identificado ou então conhecer alguém que esteja nessa situação, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. Então, Gente Daqui conta com Auditec Assessoria Contábil, Viacom Internet, Story Papelaria, Mobilar Móveis sob medida, Clínica Sagitália Saúde e Bem-Estar, M-Brum Clínica Veterinária, Moncherry Perfumes e Maquiagens, Feron Supermercados, Odonto Excelência, Copatrigo, Lara Teixeira e Sicredi. Então vamos continuar com a nossa entrevista, continuar falando sobre esse assunto que muitas pessoas vivem esse assunto, mas às vezes não sabem tantas soluções que podem ter, né? Então muita gente vive no superendividamento e não sabia nem que existia uma lei para se proteger realmente sobre ele. E Anique, nós então falamos todas as possibilidades das pessoas contraírem essas dívidas, como que as pessoas acabam entrando nessas bolas de neve que a gente fala, mas vamos entrar na questão da solução agora. Como que as pessoas conseguem, ou melhor, como que acontece a repactuação das dívidas? Perfeito. Como que a lei prevê quais são os procedimentos? Como eu falei antes, primeiro a pessoa tem que procurar um advogado da sua confiança ou ir diretamente no PROCON. A lei agora prevê essa possibilidade e o próprio PROCON vai dar abertura. A lei tem 2 fases. A primeira fase é uma fase extrajudicial, que é uma fase de repactuação de dívidas. Nessa fase extrajudicial, o consumidor superendividado ele deve comprovar a situação de superendividamento e já apresentar uma proposta de acordo, né? Uma proposta de pagamento com prazo de até 5 anos. Todos os credores vão ser citados para participar dessa audiência. E se forem empresas, por exemplo, elas devem ser representadas por pessoas com poderes especiais para transigir. O que é transigir? Fazer acordo, né? Elas são obrigados a ir na audiência, todos os credores, para enfrentar e debater aquela proposta de acordo.
Se houver consenso, se houver acordo, essa proposta é homologada e o consumidor vai passar a fazer os pagamentos até quitar, até liquidar suas dívidas dentro desse prazo de 5 anos. Se não houver acordo com quaisquer dos credores, é instaurada a segunda fase. Agora é uma fase judicial. Nessa fase judicial, após defesa, apresentação de eventuais pareceres, laudos, se for o caso de perito, para tentar identificar irregularidades nos contratos, juros abusivos ou outra situação que o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Superendividamento protejam o consumidor, o juiz vai apresentar um plano compulsório de pagamento. Também observando 5 anos, mas aqueles credores que não quiseram acordo lá na frente, eles vão ter que ser obrigados a cumprir, né, e respeitar essa proposta compulsória. Na verdade, não é mais uma proposta, já é um plano de pagamento compulsório. E o devedor também, ele vai ser obrigado a seguir aquilo que o juiz determinar. Nessa segunda fase, inclusive, o juiz vai fazer a integração dos contratos, a revisão, né, e fazer esse plano compulsório. O que é a integração e a revisão dos contratos? O juiz, inclusive, vai analisar contrato por contrato, porque os contratos de consumo, eles são contratos por adesão. O que é contratos por adesão? Contrato por adesão é aquele que existe uma parte mais forte e uma parte mais fraca. A parte mais forte é aquela que já cria as cláusulas contratuais, elas já vêm pré-estabelecidas. O consumidor já somente adere, por isso que o nome é contrato por adesão. Então a lei, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma certa proteção, um protecionismo com esse tipo de contrato. Não raro acontece de existir cláusulas ilegais nesse tipo de contrato. Então o juiz vai poder, inclusive, revisar essas cláusulas. Por exemplo, dizer para um fornecedor de um produto ou um serviço, essa cláusula é legal, aqui tem uma venda casada, esse juro está abusivo. O juiz vai ter poderes, como ele tem, Sim. inclusive delimitar essas dívidas dentro da proposta de plano de pagamento compulsório. Agora tu fala de cláusulas, né? E muitas vezes as pessoas contratam e não leem o contrato. Né? Eu vou lá, eu te peço um crédito, diz, pode deixar, eu vou te dar o crédito, a senhora assina aqui, tá assinando, mas ela não leu. E às vezes até leem, mas não conseguem ter a compreensão de todo aquele vocabulário que está num contrato, né? Tem essa dificuldade de realmente poder entender o que está sendo colocado ali, e isso fica omisso da parte que está disponibilizando, e aí vai dando esses probleminhas no decorrer, Exatamente. né? Eu cito como exemplo 2 cláusulas abusivas. Por exemplo, é feito um contrato com um fornecedor de um produto e serviço lá de São Paulo. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, fala que, havendo qualquer litígio, a ação, o processo judicial, ele deve ser proposto no domicílio do consumidor, para facilitar a defesa. O consumidor é uma parte hipossuficiente. Ainda mais quando é um consumidor pessoa idosa, vulnerável, um analfabeto, então tem um certo protecionismo. O que o contrato de adesão faz? O fornecedor do produto ou serviço vai lá e coloca uma cláusula de eleição de foro. O que significa? Que havendo qualquer divergência sobre o contrato, tem que entrar com uma ação lá em São Paulo. O consumidor não vai conseguir ir a São Paulo ingressar com uma ação. Então o juiz vai poder, dentro da segunda fase da repactuação de dívidas, limitar e até excluir esse tipo de cláusula. E como que ficam as questões dessas dívidas que demoram nesse processo? Por exemplo, eu entrei com um processo, mas isso está demorando o quê? 2 anos, 3 anos, 5 anos? Qual que é um período? Varia muito de dívida para dívida, do nível de superendividamento, ou o tipo de dívida que essa pessoa contrai, ou tem a ver com a idade? O que nós podemos citar assim, qual é o tempo médio? Muito boa pergunta. Na verdade, no momento que o consumidor faz o pedido extrajudicial de repactuação de dívidas, a depender da situação de superendividamento dele, ele já pode pedir uma liminar para o juiz, e o juiz pode deferir. O que é uma liminar? O juiz pode determinar, liminarmente, que se cancelem, se suspendam todas as cobranças de dívida ou até se limitem elas. Um exemplo que eu dei anteriormente, limitar todas as dívidas a 30% ou a 35% do salário líquido, bruto, do líquido. Exato, o salário líquido, né, descontados aqueles descontos obrigatórios do consumidor. Isso vai depender do caso concreto e da situação de superendividamento. Existem casos que a pessoa tem um salário considerável, tá? E está com o salário todo comprometido, não consegue pagar o mercado, água, luz, então o juiz tem a possibilidade da pessoa pedir e o juiz deferir uma liminar, como disse, a depender do caso concreto. E é possível, então,
Por exemplo, uma pessoa tem muitas dívidas no banco e a gente sabe que muitas vezes essas dívidas, como tu disse, elas estão caindo lá automático, né? Então, acho que a facilidade também do consignado é essa, porque não existe praticamente perda pela parte do banco. Entrou, caiu, peguei para mim a minha parte, ou às vezes nem cai, já fica lá retido no contra-cheque. Isso tem, então, nesse modelo, realmente fazer essa limitação. Exatamente, tem essa possibilidade. Reitero, vai depender do caso concreto, né? Uma coisa muito importante de se dizer é que aquele mínimo existencial que eu falei lá na frente, ele foi regulamentado por decreto. O antigo governo, era o presidente Bolsonaro na época, ele emitiu um decreto que limitava esse mínimo existencial em R$303. Esse decreto sofreu muitas críticas, porque o valor era muito baixo, né? Os estudiosos criticaram ele, inclusive diziam que era inconstitucional. O atual governo ele aumentou para R$600, praticamente dobrou, mas as críticas permanecem as mesmas, continuam fazendo essas críticas porque não é uma forma de bolo. Esse R$600 serve para um e pode não servir para outro. O que o judiciário tem feito? Nos casos que o judiciário decide, o judiciário tem afastado esse critério de mínimo existencial. Por quê? Por isso que eu falei, por não ser uma forma de bolo. Talvez R$600 possa ser o mínimo existencial para um consumidor solteiro, que não tem filhos, Exato. que não paga aluguel. Que não gasta com remédios, Perfeito. que não tem nenhum problema de saúde, né? Não vai ser o mesmo mínimo existencial de um pai ou de uma mãe de família que tem 2 ou mais filhos, que tem que pagar farmácia, que tem que pagar mercado, aluguel. Então o judiciário tem analisado caso a caso. E aí surge uma questão importante. É só pessoas que ganham poucos, um salário baixo, um salário módico? Não, o superendividamento serve para todo mundo. Relembrando, são pessoas físicas, mas independente do salário ser 1.000, ser 2, ser 3, ser 10, todas as pessoas se encaixam na lei de superendividamento, porque vai ser analisado caso a caso. Né? Tu pega um exemplo de um pai que é divorciado, paga 2, 3 mil reais de pensão, tem um salário de 10, aí tem mais o imposto de renda, tem o plano de saúde com os filhos dependentes. Então, todo mundo se encaixa na lei de superendividamento, todos os consumidores, pessoas físicas. Tu sabe que tu falou já e tu já colocou, e daí tem uma questão assim, da questão dos empréstimos. Se uma pessoa sabe que está bem comprometida, daí ela vai lá e faz mais um, e daí ela não está conseguindo pagar aqueles, daí ela vai lá e faz mais um. Quando ela faz isso, ela não está agindo de má fé? Perfeito. O que acontece? Como eu já falei, a lei ela faz essa distinção e, inclusive, ela veda que uma pessoa que contraia créditos de má fé possa fazer uso da lei de superendividamento. Mas, por outro lado, a lei também prevê obrigações para os fornecedores de crédito. Vou pegar o exemplo de uma instituição financeira. A instituição financeira tem todo o histórico do cliente lá. Se ela identifica que o cliente está em uma possível situação de superendividamento, a instituição financeira não pode conceder o crédito. O consumidor pode ir lá pedir. A instituição financeira tem o dever pela lei dizer, nós não podemos conceder crédito porque não vai estar sendo uma concessão de crédito consciente. Ela tem a obrigação de vedar. Claro que vai ser aferido caso a caso. Voltamos naquele exemplo que nós falamos lá no início. O consumidor vai lá e compra um carro de luxo e vai entrar com uma ação. O juiz vai identificar essa situação. Né? Mas essa situação de contrair um empréstimo atrás do outro, que é o que a gente chama no direito bancário de operação mata-mata. O consumidor faz um para tentar cobrir o anterior, mas vai incidindo juro sobre juro e ele acaba entrando numa bola de neve. Essa situação, a rigor, ela não é uma situação de má-fé. Claro, existem exceções, mas a obrigação também do credor de identificar e não fornecer o crédito. Tá, e aí a gente para e vamos fazer o olhar pela instituição financeira, né? Quando a gente faz esse tipo de acordo, repactuação, né? Qual é o impacto que isso tem para a instituição, mas mais importante assim, por exemplo, para a questão econômica, social econômica, assim. Porque daí eu sei que eu tenho uma dívida, eu teria aquela previsão de entrada, tanto para a instituição, tanto para um próprio fornecedor de alguma coisa. E nesse momento que faço a repactuação, eu começo a acertar de acordo com as minhas possibilidades, e que às vezes não é a possibilidade, ou melhor, a melhor forma de recebimento pelo fornecedor. Como que essas questões desses acertos, dessas repactuações, elas afetam na economia? Existe um benefício para ambos os lados
ou acaba que realmente o lado do consumidor vai ficar mais favorecido? Como é que fica esse meio de campo? Na verdade, não é um benefício só para o consumidor, é um benefício para toda a economia, porque um consumidor que possa voltar à capacidade de adquirir, de comprar, ele vai estar fomentando o comércio, né? Vai estar fomentando a economia, vai estar girando. A instituição financeira, ela também tem interesse que o consumidor pague, ainda que seja numa proposta por ele apresentada, do que não pague. É aquela tese do hospedeiro, né? Não adianta matar o hospedeiro. A instituição financeira, ela quer receber. Né? Então é preferível que o consumidor apresente uma proposta de pagamento e pague do que ele se torne totalmente inadimplente. Tem muitos casos que um consumidor não tem bens. Tem a dívida, o consumidor não tem mais bens. A instituição financeira ainda vai ter que gastar com custos judiciais, com advogado para cobrar por uma dívida que eventualmente lá na frente ela não vai nem receber porque o consumidor não tem bens. Então, também é interessante para a instituição financeira ou para qualquer outro fornecedor de produto e serviço que o consumidor esteja numa situação legal para poder fazer os pagamentos, né? E não numa situação de superendividamento, porque queira ou não a situação de superendividamento vai acarretar na inadimplência total. O consumidor não vai parar de pagar tudo, porque ele precisa comer, ele precisa pagar o aluguel, ele vai priorizar as necessidades especiais, as básicas, né? E vai acabar deixando de lado outras dívidas de consumo e as dívidas de crédito também. Na verdade, acaba virando uma engrenagem, né? Porque no momento em que tu não compra, tu não gira, se tu comprou e não pagou, tu continua fazendo com que não gire e outras empresas acabem adquirindo dívidas e realmente isso é uma engrenagem, né? E agora tu coloca a questão da gente ter mais pessoas com crédito, né, que o crédito é uma coisa tão importante, todo mundo precisa ter um crédito e ter um nome limpo, como a gente costuma usar, né, e poder fazer esse giro na economia. Hoje, tu tens dados, assim, por exemplo, o Brasil em relação ao resto do mundo. Qual é a colocação nessa questão de dívidas? Chega a ter esses dados? O Brasil, na verdade, é um dos países que mais cobra juros no mundo. Um pouco também. Primeiro é pela uma situação de oligopólio. O que é oligopólio? Existem 5 instituições financeiras que praticamente dominam todo o mercado. Sim. A gente vai fazer um paralelo com o país mais capitalista do mundo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais de 3 mil instituições financeiras. No Brasil tem 5, algumas cooperativas de crédito, mas existe essa barreira para se criar uma nova instituição financeira. Então, eles conseguem um pouco controlar o mercado. Mas, por outro lado, esses dados iniciais que tu tinha passado, 70 milhões de superendividados, eles também influenciam na concessão do crédito. Sim. Porque o banco calcula o risco. Claro. O banco vai analisar a situação e vai calcular o risco. Se a inadimplência sobe muito, o juro também sobe. Porque o banco vai calcular o risco dele, o banco não vai perder. Como é que eu vou tirar aquilo que a gente usa, né? O tufo que eu tô tomando de um lado, eu tenho que compensar de outro. Exatamente. Então, aí também vem aquela situação do consumidor que vai repactuar as dívidas, vai sair do superendividamento, indiretamente ele vai estar influenciando e auxiliando a economia até para baixar o juro. Sim. Né? Até para diminuir o juro. Como a gente falou anteriormente, o consignado ele tem um juro mais baixo. Por quê? Porque praticamente é zero o risco de perda do banco. Uma aquisição de veículos, né, o banco já vai analisar a situação de cada cliente. E talvez o juro vai ser mais caro. Se o banco, aquele consumidor já entrou no Serasa algumas vezes, saiu, está com o nome limpo, está recuperando o crédito, algum banco pode até conceder o crédito, mas o juro vai ser mais caro. Então influencia, impacta toda a economia. Agora tu falasse, né, do Serasa, existe hoje aplicativos que tu pode baixar, o próprio Serasa tem aplicativos que tu pode ir lá e tu consulta o teu score, né? Então a gente vê muito, o teu score. Eu acho que hoje ainda se existe, antigamente existia muito na comunidade as pessoas ligarem. Uma loja, eu ligo e digo, oi, tudo bem? Eu tô com a fulana aqui, ela quer abrir um crediário na minha loja, como é que ela é? Daí a pessoa dizia, não, ela é uma ótima pagadora, né? É uma ótima cliente. Então tá bom. Aí diz, qual é a outra loja que tu compra? Aí eu dizia, tal. Então tinha que ter 3 lojas para indicar para te poder abrir o teu crediário. Hoje a gente tem isso tudo informatizado e as pessoas, na verdade, consultam o Serasa e quais outras instituições que também a gente pode entrar ali para ver a questão de crédito. Normalmente é o Serasa, né? Isso, até uma informação de utilidade pública.
Existe o SPC Boa Vista. Geralmente o SPC é utilizado por lojas. O SPC, isso. Existe o Serasa, né? As pessoas podem baixar um aplicativo tanto do SPC Boa Vista como do Serasa, fazer o cadastro lá e consultar o seu CPF, seu score. Sim. E hoje existe um outro cadastro que é regulamentado pelo Banco Central, que é o SCR Sisbacen. Esse é o que as instituições financeiras mais utilizam hoje, porque por regulamentação do Banco Central, as instituições financeiras são obrigadas a fazer as informações de todas as operações dos consumidores. Inclusive está linkado com a Receita Federal, para ver cruzamento de dados. É nesse histórico que a instituição financeira vai ver o perfil do cliente. O Yannick tem um cartão de crédito de tanto, Sim. tem um empréstimo ali que ela analisa e vai fazer análise para concessão do crédito. Então, a pessoa interessada em verificar o seu CPF, ela pode fazer e baixar o aplicativo da SPC Boa Vista, o Serasa Experian e fazer um cadastro. É só jogar no Google Registrato, SCR Sisbacen, fazer o cadastro e também analisar. Na verdade, hoje, as instituições financeiras analisam o registrato para conceder crédito. Se tiver alguma restrição no registrato, elas não conseguem crédito. Mesmo que esteja com o Serasa, um crédito ok, com score alto, e o SPC também. Então, são essas três ferramentas aí que mais monitoram o CPF de cada consumidor. Agora a gente vê muitas propagandas e são formas que a gente sabe que, acho que não sei, tu me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que no Brasil uma das dívidas mais recorrentes é o cartão de crédito, né? E hoje tu vê muitas instituições fornecendo o cartão de crédito, inclusive o Serasa, que a gente vê vários, principalmente se tu abrir a internet, tu for no próprio YouTube, qualquer coisa que tu vai olhar, tu tens aquelas publicidades, né? E dentro dela a gente vê as disponibilidades dos cartões. Então, são várias instituições financeiras, instituições digitais, que hoje tu não tem mais aquele banco físico, que fornecem cartões. E que às vezes eu acredito que realmente por essa falta de educação financeira que não existe nas escolas, que agora começa a se falar um pouco mais, mas que isso não era tão abrangido antes, as pessoas começam a ter facilidade ao acesso do crédito, mas do mesmo jeito que ele é acessado muito facilmente, ele é tirado facilmente porque acaba entrando nessa inadimplência, né? Perfeito. E o cartão de crédito, ele é o principal vilão, porque as pessoas, elas vão se endividando e elas acabam utilizando o cartão de crédito como uma extensão do salário. Exato. A pessoa recebe X de salário, ela não está conseguindo pagar todas as contas. Mas eu tenho o cartão de crédito. Começa a usar o cartão de crédito. E o cartão de crédito tem taxas altíssimas, 400%, 500%. Já vi casos de 1000% de juro. Inclusive, recentemente teve uma alteração de lei e o cartão de crédito foi limitado a 100% de juro, que já é absurdo, estratosférico. Não pode cobrar mais que isso. Mas as pessoas acabam usando o cartão de crédito para cobrir outras dívidas e é mais alto. E por que o juro é mais caro? Também pelo risco. Como a concessão do crédito é mais facilitada, o banco calcula que o risco de não receber é mais alto e sobe o juro lá em cima. Depois a gente vê, né, aquelas coisas que as pessoas fazem. Vamos congelar o cartão. Vamos botar lá dentro de uma forminha, congelar para mim não ter perigo de gastar. Vamos quebrar esse cartão, vamos esconder para não ter perigo, porque realmente as pessoas acabam se empolgando às vezes e esquecem, né, que existe tem que ter aquela medição, né, tipo, a quanto que eu realmente vou poder comprometer do meu salário, né, Exatamente. Que é para coisas mais importantes, ou então ter essa noção que ele faz parte das dívidas mensais, né, das tuas dívidas básicas, ele está incluído. E, inclusive, a concessão de cartão de crédito estava tão facilitada que algumas, raras, mas algumas instituições financeiras chegavam a mandar um cartão de crédito para o endereço de consumidores, geralmente analfabetos, idosos, né, sem que aquele consumidor tivesse pedido. Ele acabava desbloqueando e começava a usar. Inclusive, a lei de superendividamento, ela tornou essa prática abusiva. É proibido enviar um cartão sem autorização para o endereço do consumidor. E antes era uma prática corriqueira no Brasil. E exatamente como tu falou, por falta de inteligência financeira, a pessoa ia lá e pegava o cartão de crédito. E qual que é o problema do cartão de crédito? É não pagar o valor total da fatura, porque daí ela entra no rotativo do cartão. Aí os juros são lá nas alturas. A pessoa não consegue mais solver a situação. Vira uma bola de neve. A gente acha, vou pagar só um pouquinho, depois outro mês eu venço, não venço, e ali vai indo, né? Cada vez pior. Exatamente. Yannick, para nós encerrarmos a nossa conversa, a gente então pode resumir
essa lei vindo para o consumidor, como tu pode pegar e realmente colocar assim, ó, ela tem esse objetivo. Qual é esse objetivo? Certo. O objetivo é reinserir o consumidor superendividado na cadeia de consumo, né? É possibilitar que o consumidor, inclusive, pode até parecer contraditório, que o consumidor tenha a capacidade de se endividar novamente. Conscientemente. Exatamente. É endividamento e não superendividamento, né? É trazer o consumidor para uma condição... Na verdade, toda a lei do superendividamento, ela está baseada num princípio constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Todo consumidor tem que ter a capacidade de adquirir vestuário, alimentação, um lazer, que também é um direito constitucional, né? Pagar aluguel, se for o caso. E a possibilidade de superendividamento não autoriza que você faça isso. A lei veio nesse benefício. Ela veio para trazer o consumidor superendividado de volta para a economia, mas também para auxiliar a economia, fomentar a economia. Trouxe algumas obrigações para os credores, mas também trouxe mecanismos para o credor poder receber o seu crédito. Claro. Né? O judiciário tem ficado cada vez mais abarrotado de ações judiciais. O maior número de processos, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, são dívidas fiscais, que são impostos, e dívidas bancárias, processos bancários no Poder Judiciário. Essa ferramenta, essa lei, como ela traz essa primeira fase que eu mencionei anteriormente, extrajudicial, ela pode tirar muito processo do Poder Judiciário, que pode ser resolvido extrajudicialmente. Uma coisa importante, essa primeira fase, ela pode ser presidida por um conciliador, nos centros de conciliação que o Poder Judiciário tem, que são chamados de Sejusc. Pode ser que seja resolvido, seja repactuado, aceito aquele plano de pagamento antes de chegar no judiciário, o que é bom para todas as partes, né? Vai resolver o problema do consumidor, vai propiciar que os credores que têm interesse em receber, entregar o produto, serviço, venderam, eles recebam também. Então, a lei é muito benéfica, embora ela seja ainda nova, ela é de 2021, precisa muito avançar ainda culturalmente. E por que eu falo que precisa avançar culturalmente? A intenção da lei é a melhor, mas o brasileiro precisa avançar culturalmente. A gente precisa abandonar essa cultura da dívida. O que é a cultura da dívida? Hoje, por maciça publicidade, pelas redes sociais, existe essa cultura do consumismo, né? O consumidor vai adquirir, ver ali o influencer digital. E a gente precisa adquirir a cultura do pagamento, né? Ter a contratação de crédito consciente. Então, precisamos avançar também culturalmente, né? A gente está se equiparando a país de primeiro mundo, como eu falei no início, Inglaterra, França, que já tem essa lei de superendividamento, mas precisamos também avançar como sociedade. Em resumo, a lei ela é excelente, ela tem um intuito muito bom e vai avançar na medida que o judiciário for tomando decisões, sedimentando o que a gente chama de jurisprudência, né? Que são entendimentos jurisprudenciais, mas ela tem tudo para alavancar a economia e melhorar e diminuir esses dados alarmantes da situação de superendividamento, né? Que 15 milhões de pessoas superendividadas é muito, e ainda nós temos mais 70 milhões, no caso a diferença, 70 milhões de pessoas endividadas. A lei tem tudo para auxiliar e para fazer girar a roda da economia. Bom, o objetivo da lei é esse. Eu acredito que o nosso objetivo aqui, como gente daqui, é também esclarecer muitas coisas para as pessoas que estão vivendo esse momento. Porque a gente sabe, né, que a questão das pessoas estarem com um problema, e principalmente o problema financeiro, ela desestabiliza todo o resto, né? A gente sabe que não é só, eu tô apertado. Não, tudo isso vai acarretar em N problemas posteriormente, né? Então, tudo fica mais difícil, infelizmente, né? Porque a gente parar para pensar que realmente essa privação de crédito, essa questão de estar endividado, a falta de dinheiro pode trazer tantos problemas de saúde, de relacionamento, na família. São várias coisas que são acarretadas. Eu acredito que hoje, com a tua explicação, com todo o conhecimento que tu colocaste para nós, as pessoas podem ver que não, se realmente elas têm boa fé nos pagamentos, tudo existe sim uma solução e que elas podem sim entrar com o profissional que elas quiserem, consultar com o Procon, quem elas quiserem se informar, elas têm condições de poder sair e recuperar a sua dignidade, porque realmente é uma questão de dignidade, né?
Exatamente, é uma questão de dignidade e a falta de crédito irradia problemas de todas as áreas, né? Problema no relacionamento, problemas de saúde, a prática bancária acaba revelando, às vezes, uma pessoa que está muito endividada acaba contraindo doença por estar nervosa, por estar, né? Ninguém quer estar numa situação de superendividamento, são né? coisas Existem exceções de quem pode contrair um crédito por de má fé, né? Com intenção dolosa, mas a maioria das pessoas acaba entrando inconscientemente. Então, a minha dica final é que as pessoas busquem informação. Hoje a gente tem a internet aí para difundir, né? E busquem um profissional da confiança para que auxilie. Existem os PROCONs também, né? Que estão aparelhados para auxiliar e resolver. E tem solução. Não é o fim do mundo, uma situação de superendividamento, é uma situação delicadíssima, mas tem solução. Basta que as pessoas procurem ajuda, né? E tomem medidas para também mudar culturalmente, né? Não adianta só arrumar e continuar na mesma. Exatamente, também tem que mudar o estilo, talvez o estilo de vida e os hábitos, né? Os hábitos de consumo. Mas tem solução. Então, eu te agradeço muito por tu ter nos recebido aqui no teu local de trabalho, por tu ter disposto esse horário para falar com nós e para trazer realmente informação. Então, hoje o Gente Daqui foi informativo, foi um informativo para você e esperamos vocês nos próximos Gente Daqui. Yannick, muito obrigada. Deixa eu te dar uma boa noite para o pessoal e a gente nos despedirmos desse jeito. Eu agradeço toda a equipe da TV Daqui. É uma honra, reitero, estar aqui falando e contribuindo um pouquinho com informações. E, por fim, eu parabenizo a TV Daqui pelo excelente trabalho, belo trabalho que vem fazendo em várias frentes. Parabéns. Muito obrigada. Então, até o próximo Gente Daqui. Gente Daqui. Oferecimento Mobilar, M-Brum, Odonto Excellence, Sagitalia, Moncherry, Feron Supermercados, Sicredi, Moda Lara Teixeira. Gente Daqui.